Então, seguindo aqui o nosso conteúdo, dia 18, né? A gente vai ver aí informatização de clínicas e consultórios. Ou seja, de unidade de saúde de forma geral, tá? Esse conteúdo aqui eu já vou liberar para vocês, vocês vão poder revisar tanto a aula quanto, quanto o conteúdo impresso, tá? Que é isso daqui que eu vou apresentar para vocês. Então, por início de conversa, de onde surgiu essa ideia aí, né, de usar computadores na área de saúde, nas unidades de saúde? Não UBS, mas unidade de saúde eu chamo como qualquer instituição que usa, que, né, preza aí pela saúde. Então, começou, obviamente, nos hospitais, né, principalmente nos Estados Unidos e Europa, lá na década de 1960. Na aula passada eu passei um conteúdo para vocês sobre informatização, né, a informática médica, o histórico, né, de onde começou é, as primeiras atividades, né, aplicações da informática no campo da saúde, né? E aí a gente viu que isso começa praticamente junto com a história da, da própria informática, né? A gente tem o ENIAC em 1940, Segunda Guerra Mundial, 20 anos depois, que parece ser muito, mas é pouca coisa. Para a história da informática, né, é muita pouca coisa, muito pouco tempo. 20 anos já começou em 1960, mais ou menos, né, nos Estados Unidos e Europa, os hospitais já começaram a utilizar a informática, mas em aplicações muito rudimentares, né? Hoje praticamente a gente acorda com o computador na mão, pelo alarme, né? Eu não sei se tem ainda alguém que acorda com alarme de relógio, né? Praticamente todo mundo, principalmente quem acorda cedo, né, acorda com o celular. E o celular não deixa de ser um computador no sentido literal, no conceito que eu passei para vocês, que é computar, ou seja, calcular. Calcular tempo, nesse caso, para o alarme, né? Ou quanto tempo falta. Então ele está subtraindo. Mas enfim, a gente acorda e dorme com o computador na mão. Mas nessa época, 1960, né, as aplicações eram basicamente transferir aquilo que era papel para agilizar esse processamento aí de papelada, né? Tudo que era papel, formulário, relatório, então, que era feito na mão ou naquela época datilografado, né? Não sei se alguém ainda lembra da máquina de escrever, isso aí já virou peça de museu. Então, tudo que era datilografado pela máquina de escrever, tentou-se converter essas aplicações para o computador. Mas era um computador tipo ENIAC, não é computador com teclado, mouse e monitor, né? O computador nessa época ele não tinha isso, não tinha essa facilidade que a gente tem para manusear um computador. A invenção do mouse é uma coisa, né, sensacional. A interface gráfica junto com o mouse é a coisa que revolucionou o mundo da informática para facilitar o uso do computador por praticamente qualquer pessoa. Hoje, sem ter conhecimento de informática, de conceitos básicos de informática, uma criança opera um celular, né, com a interface gráfica, que esses desenhos, esses objetos que a gente vê no monitor, é fácil da gente manusear, é intuitivo, né, a utilização da informática. Mas nessa época, 1960, o computador era simplesmente uma caixa cheia de luz, né? E aí você tinha a fita, né? Não sei se alguém já viu um gravador antigo, né? De rolo. Então você tinha dois sons, um do lado do outro, e ele. É... a gente tá com o computador aqui na tela, né? Deixa eu pegar um computador antigo aqui, ó. O ENIAC, por exemplo. Todo mundo lembra da cara aqui do ENIAC. Cadê? Imagens. Olha só. Olha aqui. Isso aqui é um pedaço dele, né? Pedaço do ENIAC aí. Olha que coisa
cabulosa, né? Cadê o teclado? Cadê o mouse? Cadê o monitor? Não tem, ué. Como é que você vai usar um computador que não tem mouse, teclado e monitor? Era esse daí que, então, é só engenheiro que conseguia operacionalizar esse monstro aí. E ele simplesmente fazia cálculos, nada mais do que isso, né? E aí esse bicho foi levado para as aplicações na área de saúde. Então se Então, se então as aplicações eram rudimentares, aquelas aplicações simplesmente para converter aquilo que eu fazia no papel e colocar no computador. Para quê? Para ter a redução de impressões, né? De simplesmente de papel circulando, movimentando dentro do centro da unidade de saúde. Então, essa documentação que era convertida para o digital, né, para o eletrônico, ele circulava dentro do hospital. O médico fazia uso, o farmacêutico fazia uso dessas informações. Então, começava no atendimento, lá na recepção. A partir da recepção, informava o nome do paciente, né, toda aquela um princípio de ser um prontuário eletrônico, isso aí a gente vai ver mais para frente, né? Ele moderno, como que ele foi, como que ele está, né? A questão legal também de utilizar essa virtualização, a gente vai ver mais no final da disciplina. Então, essa aplicação, ela circulava, essa informação, ela circulava dentro lá do hospital, dependendo da utilização que eu teria para aquela finalidade. O farmacêutico, né, para identificar qual seria o fármaco que iria ser utilizado no paciente. O médico para consultar lá todo o histórico do paciente, se ele já teve alguma complicação, né, se ele já passou por aquela unidade ali, então o histórico dele. Então, começou-se a pensar nessa situação do prontuário eletrônico, né? Então, mas histórico da informática, né, na área de saúde, realmente começou-se a popularizar nos hospitais americanos, mais ou menos na década de 1960. Isso aí recentemente que eu falo, antes da pandemia, 2017, não lembro se é 2000, depois tem a bibliografia no final do conteúdo, tá? Não sei se é 60 ou 70, não, 2019 ou 18, né? Teve uma pesquisa nos Estados Unidos, e aí chegou à conclusão que 40% do tempo de um médico é perdido em registro de informação. Olha que coisa maluca, né? Do atendimento que você faz, 40% é utilizado só para você fazer o registro de informações. Então era muito tempo perdido, sendo desperdiçado para o principal interesse da consulta, né? Então é um dado muito significativo. E aí, né, as aplicações da informática, ela tem como um dos objetivos é agilizar esse processamento. Se já tem informação na recepção, para que o médico vai consultar novamente essa informação? Então ele vai aproveitar daquele registro inicial o histórico, né, as informações daquele paciente. E aí ele foca no objetivo principal, que é a consulta. Então começou assim a informática nas aplicações de saúde, né, nos Estados Unidos. A Europa também já tinha alguma aplicação, mas começou no hospital. Só que o hospital, como ele tem um poder de capital muito grande, né, ele conseguia comprar um ENIAC. Agora imagina você colocar um ENIAC no seu consultório. Vamos pensar em consultório, que é o mínimo, né, menos ainda que uma clínica. Pensar num consultório. Já pensou? Você tem um consultório ali, só de espaço que você teria de ter para ter um computador de poder grande, né? Já é metade do seu consultório. E utilização disso, né? Você teria que treinar, né? Fazer um curso para fazer a manipulação desse equipamento. Então, nos Estados Unidos, no hospital, ele tem condição de fazer esse investimento. Então, por isso que começou pelos hospitais, porque o capital necessário para isso era muito grande.
E precisaria de toda uma estrutura para isso estar sendo realizado, sendo efetivado, né? É, tá travando um pouquinho por causa da live que eu estou retransmitindo aqui. Então vocês me desculpem um pouquinho, mas eu vou esperar até a imagem formar para a gente continuar. Por que a gente informatiza? Qual que é o objetivo da gente pensar em colocar um computador no nosso consultório, numa clínica ou numa unidade de saúde de forma geral, né? Então existem alguns motivos, alguns mais importantes, outros, né, complementares. Eu destaco aqui a agilização do processo. Então você tinha um sistema, como eu falei lá, 40% do tempo só para levantar informações. Se você já compartilha essas informações, você está agilizando o processo, focando cada área no seu papel principal. Então, só nisso já é um ganho de produtividade muito grande. É, Junto com essa agilização do processo, né, você reduz, por exemplo, economia de tempo. Tem economia de tempo, e a gente sabe, tempo é dinheiro, né? Time is money. Então, se eu agilizo o processo, eu economizei tempo. Se eu economizei tempo, eu economizei dinheiro. Então, a informatização, ela reduz custo operacional, né? Reduz despesas. Qual que é a maior despesa que você tem? O tempo do profissional, seja qualquer instância dele. O tempo é muito caro. Então, quanto mais eu reduzir tempo, menor é o meu custo e maior é o lucro que eu vou ter nessa atividade, né? Então, só por aí já é um grande objetivo, uma grande importância a gente fazer o uso da informatização dos processos na clínica ou no hospital. Outro ponto que eu destaco é a sistematização dos processos. É, Desse ponto de vista, a gente pode pensar, a maioria dos médicos ou profissionais que utilizam do computador, acho que simplesmente por informatizar, você já está resolvendo problemas de processos errados, né? Então, eu faço a anamnésia de forma errada, sempre eu esqueço de alguma coisa, né? Vamos pensar assim, desse ponto de vista. Sempre esqueço de uma coisa. Se eu colocar um programa de anamnese, então rapidamente eu vou resolver todos os meus problemas. Não. Se o seu processo é porco, você está simplesmente informatizando a bagunça. Se a sua clínica é uma bagunça, seus processos são totalmente fora do padrão administrativo, né, de otimização de processos, ou seja, se o seu consultório é uma bagunça, você simplesmente está informatizando, agilizando, organizando, não, agilizando a bagunça. Você informatizou a bagunça. Não é porque o seu processo é bagunçado que usando um computador você vai organizar. Não, você tem que fazer uma revisão desses processos, ver se realmente essa é a sequência correta de realizar as coisas e depois que corrigir essa sequência que você vai informatizar. Você vai digitalizar esse processo que já existe, né? Que você melhorou. Então, isso é feito por estudos de processos, não é simplesmente pegar um computador, um programa, eu tenho não vou falar nomes, né? Porque senão fica pejorativo. Tem a empresa XPTO, né? Que tem um programa completo de consultório. Simplesmente por adquirir esse programa, não quer dizer que você vai organizar a sua bagunça. Ou você se adapta ao processo que o software está te impondo, né? Ou você cria uma coisa personalizada, customizada à sua necessidade. Então esse é o ponto. Eu vou comprar ou eu vou desenvolver? Se eu desenvolver, eu vou fazer do jeito que eu quero. Se eu comprar, eu sou obrigado a adaptar o meu processo ao processo da empresa que eu comprei o sistema, né, o sistema fechado. Então, simplesmente o fato de comprar computadores e softwares, né, e programas, não quer dizer que você organizou a sua empresa.
Você simplesmente organizou, informatizou a bagunça, né? Então, o sistematizar processos é fundamental, porque indiretamente eu organizo a minha empresa por ter necessidade de informatizar. Então, uma coisa leva a outra. Não quer dizer que essa coisa vai me fazer ter o processo organizado, né? Então, eu vou organizar os processos em função da informatização que eu vou realizar. E aí, informatizado um processo organizado, você agiliza esse processo que antes era feito de forma manual, né? Outro ponto que eu destaco é a redução de erro. Aí, consequência, se eu erro menos, eu economizo tempo e recurso, né? Diminui desperdício. Diminui desperdício, eu reduzo o custo e aumento meu lucro. Então, em decorrência de vários fatores da informatização, a gente vai chegar à conclusão que informatizar reduz custo. Por quê? Porque ela organiza o processo. Organizando o processo, eu erro menos. Errando menos, eu economizo tempo. Economizando tempo, eu economizo salário, né? Economizando salário, você reduz o custo. Reduzindo o custo, você chega no lucro. Então, uma coisa indiretamente vai levar a outra, né? Outro ponto que eu destaco é que redução de papelada, né? Hoje, burocracia... Aí eu não vou entrar no conceito de burocracia, né? Porque eu, como administrador, a gente tem um conceito que burocracia é simplesmente um processo, uma forma de administrar e que, dependendo da situação, ela é essencial, ela é necessária. Mas dependendo da situação, ela desperdiça tempo, tá? Então não vou entrar no mérito da questão, mas reduz papelada, não reduz burocracia, mas reduz papel. Reduzindo papel, né? Imagine que você tem um documento muito importante que ele só está no papel. Olha a complicação, olha a dificuldade que vai ser isso. Vou dar um exemplo bem simples, né? Mas que expressa muito bem e aplica a isso. Eu fiz mestrado, né? E tinha um colega que de uma turma passada, e aí no mestrado a gente assiste aula junto com várias turmas, né? Então isso aí não é o caso. Mas, enfim, esse colega era de uma turma passada e ele já estava praticamente com a dissertação pronta. Só que, na época que eu fiz mestrado, eu não sou velho não, hein? Mas não era muito comum o computador. Era muito caro na época, né? Então não era todo mundo que tinha. E ele tinha um computador. E fez tudo no computador. E aí o que aconteceu? Ele parou, né, o carro num local lá na faculdade e o carro foi roubado. E ele esqueceu o notebook dentro do carro. Ele chorava perto da gente, né, porque ele estava há 3 anos montando a dissertação. E tudo estava lá, não tinha nada da casa. Ele lembrava de algumas coisas, mas a dissertação inteira estava no computador. Ele não fez backup, né? Na época não tinha esse negócio de cloud, né? Backup era disquete, né? Era CD, mas também nem todo computador tinha gravador de CD, que também era muito caro na época. Então era um computador rudimentar e ele esqueceu de fazer backup. Ele é preguiçoso nesse sentido e esqueceu de fazer backup, confiava no computador. Foi roubado e perdeu tudo. Perdeu 3 anos da vida, teve que começar tudo de novo. Né? Se ele tivesse isso num backup, olha só que facilidade. É a questão do cidadão que também datilografou a dissertação. Teve outro caso também que o cidadão datilografou a monografia, deixou no carro, na hora da impressão levaram, assaltaram a bolsa da menina, a moça, assaltaram a bolsa da menina, a monografia estava lá dentro, tinha acabado de imprimir, assaltaram a bolsa, levou a monografia junto. Puta, né? Devolve todo o dia, você pode ficar com você, mas devolve a monografia, pelo amor de Deus. Provavelmente o cara jogou fora a monografia, jogou fora 3 anos da vida do cidadão, né? Então, o papel, ele é importante em determinadas situações, como um backup, né? Como uma cópia, mas não como documento principal. Então,
a informatização, ela, né, é, reduz esse volume gigantesco de documentação e necessidade de processos para legitimar aquele documento, porque o documento por si não quer dizer nada. Esse documento é verdadeiro? Aí tem esse ponto também que eu tenho de é, legitimar aquele documento. Eu tenho que falar que aquele documento é original e ele é válido. Então eu tenho todo um processo é, de, de legal para validar aquele documento perante, se eu precisar disso, de, né, uma nota promissória, por exemplo, né, como é que eu legitimo que isso realmente, aquela assinatura que consta ali no papel é minha? Eu posso ter feito uma assinatura qualquer, né, inventado uma assinatura na hora ali e assinado a nota promissória. Mas não é porque ele não vai na lei a gente simplesmente não vai comparar se aquela assinatura é igual à assinatura do seu documento. A gente vai analisar o desenho da letra. O desenho da letra tem argumentos iguais ao que você já faz no documento original. Agora, se você chama Marcos e assina Maria, não importa se está Maria lá, importa é o desenho, né, da letra, como é que você fez o M, como é que você fez o A. É aí que vai legitimar se a assinatura é verdadeira ou não. Você pode ter feito simplesmente um pingo, um traço, né? Eu já vi assinaturas aí que você vê, é simplesmente um risco. Mas esse risco, né, o momento que ele faz a curva, como é que ele finaliza o ponto ali, é que vai, né, um perito ele tem argumentos para legitimar essa documentação, mas isso um perito não é barato, né? Você vai pagar para fazer essa legitimidade. Então existe essa dificuldade da papelada. A da papelada ela é mais utilizada como um backup do que realmente como um backup minto. Simplesmente como uma facilidade de movimentação do que realmente como backup, porque eu tenho de validar aquela documentação impressa. E aí no computador, né, você hoje tem vários sites de certificações que rapidamente, muito rápido, você consegue legitimar um documento, se ele é verdadeiro ou não. E também, junto com a redução de custo, a que eu mais considero importante, né, em todos os sentidos, em todas as aplicações, não só na área de saúde, é a imagem da empresa. Perante ao mercado, você dá a imagem de uma empresa moderna, de uma empresa sintonizada com os processos mais modernos que existem na área. Então, só isso já passa, né, para o cliente uma intenção de que todos os seus processos são bons, né? Se você usa a informática, né, a tecnologia a seu favor, você mostra, pode ser que não seja verdade, né, mas o que parece para o cliente é que todos os seus processos são modernos, né? Você é capacitado, a sua equipe é capacitada, os seus recursos são capacitados. Então, no grosso, parece, né, que a sua empresa é boa. Então, a imagem de fazer o uso de tecnologia, mas não é só tecnologia, é todo um conjunto, né? Mas ela é parte da obra, né, do pacote. Então, esses são os objetivos, né, de você informatizar. Tanto objetivos como vantagens pode você enxergar também como vantagens para a informatização. O que eu vou informatizar? Né? Quais são as áreas do meu negócio, do consultório? Estou falar negócio porque pode servir tanto para clínica, consultório ou um hospital, tá? Qualquer unidade da área de saúde. O que eu posso informatizar? De forma geral, né, a gente tem ali o negócio dividido em área operacional, setor clínico e área administrativa. Aí vai depender do negócio, né, da área de saúde. Se for um hospital, setor clínico
além disso, tem outros setores, né? Se for um consultório, não sei se encaixaria bem o setor clínico, mas tem o setor clínico, mesmo que ele seja básico, ele existe né, um esboço do setor clínico ali mesmo na área de um consultório. Então você tem o setor operacional. O que é o setor operacional? É aquele responsável por adquirir a informação no primeiro momento. A própria recepção ela vai se encaixar no setor operacional, porque o primeiro contato que o cliente tem com a sua empresa, com o seu negócio, é a recepcionista, é o telefone, né? Você vai ligar e alguém vai atender. Então, ali você já está coletando alguma informação. Aí você tem emissão de laudos, né, controle da agenda, começando, acho que o básico é a agenda, né, a ligação, e aí faz a marcação do horário do atendimento, se é no momento, um PA, por exemplo, né, atende no momento ali em ordem de chegada, aí tem que fazer uma fila, né, mesmo assim tem um agendamento, a própria fila já é o agendamento de que hora que você vai ser atendido, mesmo que leve questão de minutos, mas tem uma escala. O setor clínico, você tem aí o registro o histórico, né, da pessoa, né, se ela já passou ali pelo consultório, quais são os serviços que ela foi realizado, né? Então você tem a anamnese, prontuário médico, setor administrativo, a parte do negócio em si, né? Você tem ali a parte de financeira, né? Você tem contas a pagar e receber, você tem emissão de nota fiscal, tá? É importante, nota fiscal é nota fiscal, não é aquele recibo que eu vou em vários médicos, os médicos me entregam, eu quase choro na hora que eu recebo aquilo lá, pelo amor de Deus, isso aqui não é nota fiscal, aquele papel azul escrito recibo não é nota fiscal, isso aí não vale para imposto de renda, né? O cara cidadão acha que, né, vai fugir do imposto de renda. Comigo não foge, não. Tem que entregar a nota fiscal. Ah, mas aqui a gente não usa a nota fiscal. Então seu negócio, seu buraco é mais embaixo, né? Ou seja, emissão de nota, a parte financeira, né, da empresa encaixa tudo isso. Tem a parte marketing, mercadológica, né? Apesar de não ser muito comum, mas ultimamente a área de saúde moderna ela já desvencilhou desse preconceito que não pode fazer propaganda. A área de saúde ela é um negócio não vou falar que é igual a qualquer outro, né? Mas ela funciona como a estrutura dela é igual como qualquer outro. Tem de fazer propaganda. Se você oferece um serviço muito bom, como que as pessoas vão saber que você oferece serviço? Né? Do boca a boca funciona muito perfeitamente, só que ele é muito demorado. Aí eu fui naquele médico, o nutricionista, né? Ah, aquele nutricionista, funcionou muito bem comigo, excelente. Tô comendo pra caramba e não tô, e tô emagrecendo. Ah, não, eu tô precisando de engordar, né? Ah, eu como pouco e, tô ficando fortão, né? Ah, gostei muito dele. Então é uma boa recomendação. Tem melhor recomendação do que o próprio comentário, né? Então, mas só que ele é demorado, ele é muito lento. Então você tem as mídias sociais, né? Tem a mídia em grande escala que você pode fazer uso, dependendo da escala que você vai atender, né? Então isso também encaixa aqui no setor administrativo. Então, de forma geral, só as áreas principais para fazer a informatização. Ela vai ser integrada, né? Você vai ter um pacote fechado com todas essas áreas num programa só, ou você vai fazer programas customizados, personalizados ou específicos para cada área, né? Vai depender. De forma geral, a gente sempre começa pelo esse agendamento, né? Que é a secretária lá, que é a informatização da recepção. Você começa pelo aquilo ali, né? E aí vai avançando, vai expandindo esse conhecimento, as aplicações, né? A partir do momento que você criou uma estrutura aí você vai
enriquecendo essa estrutura, ela vai aumentando de acordo com a sua necessidade, né? Qual a necessidade? Aqueles objetivos que a gente acabou de ver. Tem algum objetivo que eu vou conseguir se eu adquirir essa estrutura, né? Se sim, aí você vai enriquecer, vai aumentar, expandir essa estrutura. E vamos para o principal, que é o foco da nossa aula de hoje, né? O que eu preciso adquirir para informatizar, né? Aí tem um leque de opções que eu vou ousar em falar que é infinita, né? Porque é tanta variação que a gente encontra no mercado, né, que parece ser uma coisa que eu não consigo escolher, porque existem tantas opções que é difícil fazer uma escolha. Parece que se eu escolher por aquilo, eu estou deixando uma oportunidade melhor passar, né? Então a gente sente assim, quando vai fazer a cotação, o orçamento de alguma coisa, vai comprar alguma coisa, vou falar de forma geral, qualquer coisa hoje em dia que a gente vai comprar, a gente passa por essa indecisão, que é tantas opções que se a gente escolhe uma, parece que a outra futuramente seria melhor, e aí a gente fez a escolha errada. Mas na maioria das vezes, as variações que acontecem no mercado são muito imperceptíveis. Porque no fritar dos ovos, no fringir dos ovos, né? No fritar dos ovos, no fringir dos ovos, né? O que interessa é a utilização. Se ela está atendendo aquele objetivo que você pré-estabeleceu lá no começo. Eu quero reduzir papelada. Como que eu reduzo papelada? Né? Então eu tenho alguns equipamentos necessários que vão fazer isso. Aí eu quero agilizar o processo da recepção. Eu quero integrar toda a empresa. Então você tem, de acordo com o seu objetivo, se aquilo atende, esquece e parte para outra, né? É o barco que segue. É vida que segue. Vamos para frente. Não fica apegado a isso, porque senão você vai ficar maluco, né? Mas vamos lá. De forma conceitual, o que a gente precisa para informatizar qualquer processo na área de saúde, né, seria o hardware, o software e o people. O que é isso? Essas duas palavras aqui talvez sejam mais populares, apesar de nem todo mundo entender ou talvez confundir, né? Mas hardware é uma palavra inglesa que vocês estão vendo aí, né? Se a gente pegar a tradução literal, é ferramenta. Você vê lá quem gosta de filme de faroeste, né? Você tem lá tem saloon, né? Você vai ver nas cidades lá do faroeste, você vê saloon, você também vê essa parte do hardware, né? Ué, coisa estranha, será que nessa época eles já vendiam computador? Não, não quer dizer isso, que hardware é ferramenta da área de informática. Então por isso que deu esse nome de hardware, né? Hardware é tudo que é físico. Tudo na informática que você pode pegar, tocar, sentir, cheirar, né, é hardware. O teclado, o monitor, a CPU, o processador, a placa de vídeo, os cabos de internet, o roteador, o modem, né, a fonte, tudo que você pode pegar é hardware. Já o software é aquilo que faz o hardware funcionar. Sem um software, é simplesmente o computador é uma caixa que acende. Então, os softwares são os programas de computadores, ou aplicativos, ou utilitários, né? Tem essa variação também que não vou entrar nesse mérito da questão, porque senão a gente fica até amanhã aqui. Então, o software nada mais é do que são os programas que fazem o hardware funcionar, tá? E o people? O people já não é muito divulgado, muito popular, que é mais na área de análise de sistemas, tá? São as equipes que vão operacionalizar o hardware e o software. Tem equipes específicas para hardware, tem equipes específicas para software e tem equipes que lidam com os dois, né? Equipes de pessoas. Então, people são pessoas, né? Se a gente pegar a tradução literal, pessoas. Então, pessoas da área de informática
que lidam com a informática. Até mesmo o usuário, ele é um people, tá? Então, é simplesmente para você organizar as equipes que vão utilizar esses equipamentos ou programas, ok? E aí, quais são ah, os tipos de hardware, software? People a gente não vai entrar no mérito da questão, né? Então, começando com o hardware aí. Qual que é o hardware básico para a gente informatizar? Então eu trouxe, existe, é o que eu falei no começo, existe, se a gente pegar aqui, quero comprar um computador, pô, é a mesma coisa você falar, quero comprar um carro. Quais são as próximas questões que eu tenho que definir? O preço, a aplicação. Você quer um carro para quê? Para fazer transporte de carga, né? Um veículo para fazer transporte de carga, para uso doméstico, né? Eu, por exemplo, só uso carro para viajar. Eu adoro moto. Eu gosto de moto, né? Eu ando para cima e para baixo de moto. Pelo menos andava, né? Agora com a pandemia tá mais difícil, mas eu gosto de moto. Então no dia a dia eu uso moto. Para que eu quero um veículo? Eu quero para transporte, né? De mim mesmo. Locomoção dentro do centro urbano. Então você tem que definir para quantas pessoas, se é carga, se é passeio, se é uso comercial. Então você tem que definir qual que é o tipo de categoria de carro que você, de veículo que você quer. É a mesma coisa que acontece com o computador. Você quer um computador para quê? Para mobilidade? Então você tem necessidade de um computador pequeno. Não é só notebook que é pequeno, tá? Eu posso ter um mini PC, né? Eu posso ter até mesmo um celular que é um computador e ele é móvel. Qual que é a grande vantagem do celular? Que ele é pequeno, é cômodo, né, em questão de locomoção. Então, você tem que definir que tipo de computador que você quer. Qual que é a utilização dele? Lógico que o nosso foco aqui não é uso residencial, não é para jogar, não é para editar vídeo, não é para fazer live no YouTube. A gente pensa, fazer live no YouTube, eu posso ter um computador simples que resolve, né? Não é bem assim. O meu computador não é ruim e simplesmente de gravar a aula junto com vocês, ele já está dando umas engasgadinhas. E é o mesmo procedimento se eu estivesse fazendo para o YouTube. Eu simplesmente vou pegar a tela e mandar para o YouTube. Mas isso exige um poder de processamento muito alto. O que nas aplicações da área de saúde, tirando a edição de imagem, tirando a área de diagnóstico por imagem, né? Você não tem necessidade disso. Eu vou consultar o raio-x da pessoa. Isso num computador razoável abre tranquilamente. Agora, fazer o diagnóstico por imagem é um poder de processamento gigantesco, né? Só a placa de vídeo para fazer isso, você vai gastar uns 3, 4 mil reais. Então, é uma aplicação completamente diferente para os padrões normais da área de saúde, por exemplo, de um consultório. Por isso que eu fui mais enfático. Clínicas mais focada no consultório, porque a clínica também vai, em algumas situações, vai ter o diagnóstico por imagem, né? Já o consultório, né, você vai no máximo baixar ali uma imagem de um. Aí é diferente, você não está processando a imagem, você está simplesmente apresentando a imagem na tela. O contexto é diferente, né? Então, o primeiro ponto é determinar a utilização desse computador, que no nosso caso o foco é um consultório médico. Tá? Então eu vou precisar de um computador para recepcionista e um computador para o médico. Ok? Então vamos pensar em 2 computadores numa estrutura básica. Então esse é o nosso foco. Tá? 2 computadores para esses 2 peoples, né? O médico e a recepcionista. Então a gente pensa aqui, né? Um computador, beleza. Qual que é o principal componente de um computador? A gente pensa no corpo humano. Se a gente fosse escolher, né, o que você podia escolher quando você nascesse? 2 órgãos seus que você não vai ter problema pro resto da vida.
Você não vai ter doença Cérebro e o nesses órgãos, coração? né? Você O vai... cérebro e o Hã? coração. Isso, cérebro e coração, tá? Só que o computador, na verdade, ele, na verdade, ele faz parte só da nossa cabeça. É como se fosse só a cabeça. É um componente que não tem corpo, tá? Vamos pensar assim. O computador, a CPU, é só daqui para cima. Ele fala, né? Quando ele emite o som, ele escuta, né? Pelo microfone, ele enxerga pelo monitor, ok? E ele, para fazer todos esses sentidos, ele precisa de um cérebro, né? É o cérebro que comanda todos esses sentidos. Então, se Deus te desse essa opção, ó, qual a parte da sua cabeça que você quer manter saudável pro resto da vida? Então, essa seria o componente principal, né, do computador, que é o cérebro. E o cérebro, na nossa analogia, é a CPU, tá? É o processador. O processador também pode ser chamado de CPU. O processador nada mais é do que o componente que vai fazer o cálculo. Depois de ele pegar esse cálculo, ele envia para onde for necessário, dependendo da aplicação. Por exemplo, eu quero processar um som. Então eu recebo a codificação, processo isso, converto em onda sonora e emito para o alto-falante, né? Aí eu quero processar imagens, então eu percebo os códigos relacionados à imagem, faço o cálculo ali, converto e mando para o monitor, mando para o seu olho, né? Mando para o ouvido, manda para a boca, né? A boca recebe, na maioria das vezes ela é um dispositivo de entrada, né? Apesar dela emitir, ela na verdade seria entrada e saída, né? Por... Não, entrada seria o ouvido, né? Ele recebe a informação, manda para o cérebro, processa. Você me perguntou alguma coisa, eu escutei, né? Eu processei isso no cérebro e falei. Foi o cérebro que deu esse comando, né? Então, o cérebro, ele é espelhado, ele é análogo ao nosso, ao computador, ou o contrário, né? O computador é uma analogia da nossa cabeça, ok? A gente tem dispositivos de entrada, saída e processamento, que é o principal. Então, se eu tivesse de escolher, eu escolheria o cérebro, para nunca ter problema com o cérebro, né? Então a gente estava falando da analogia do computador com o cérebro, com a cabeça, né, humana, que tem os sentidos, tem os dispositivos de entrada, saída, de processamento, né? Então a gente pensa aqui, se eu for adquirir um computador, a peça principal eu tenho de começar por onde? Pelo processador, que é o componente principal do meu computador. Aí a gente pensa aqui, mas qual que é o modelo de processador que eu posso utilizar? Hoje a gente tem dois grandes fabricantes na área de informática. São vários fabricantes, mas os principais, né? E o processador, ele tem um encaixe, né? Que é igual um brinquedinho de Lego. Só que vamos supor que existisse um outro fabricante de Lego. E os encaixes, o encaixe é aquela bolinha, né? É uma bolinha redondinha. E ela tem um diâmetro. Vamos supor que do outro fabricante o diâmetro é um pouco maior. Então, obviamente, um Lego da Lego não vai encaixar no Lego do fabricante X, por exemplo, né? Então, o encaixe é diferente. Então, no processador acontece isso. Esse é o grande problema, que o encaixe do processador ele é diferente por tipo de fabricante. Ele é maior, ele é menor, ele é soldado, ou ele tem pino, ou ele tem buraco, né? Então os encaixes na placa ele é diferente. Então por isso que se eu comprar do fabricante A, eu sou obrigado a ter equipamentos do fabricante A, né? Que correspondem a esse fabricante. Então começa a escolha do processador, do computador que você vai ter, pelo fornecedor de processador. Hoje, atualmente, os dois maiores é a Intel, tá? A grande fornecedora, é a maior
fabricante de processadores, a mais conhecida. Não vou entrar no método de desempenho, porque isso aí já começa os fanáticos, né? É iPhone, é Apple ou é Samsung? Qual que é o melhor celular? É a mesma coisa de chegar nessa história, tá? Então não vou entrar no mérito da questão. Então, Intel e AMD, tá? São os dois grandes fabricantes de processadores atualmente. Então, o seu computador ou vai ser Intel ou o seu computador vai ser AMD. Não, meu computador é HP. Não, meu computador é Dell. Não, meu computador é Itautec. Meu computador é Apple. Não, isso é marca das montadoras. Tá? É a mesma coisa a gente pensar num carro. O meu carro é Volks, mas o motor é Volks. Antigamente, lá na década de 80, 90, né, a gente tinha um fabricante de motores chamado Auto Latina. Então, tinha aquela briga, meu Volks é mais forte do que o seu Ford. O meu Ford é mais forte do que o seu Fiat. Mas, na verdade, todos os motores eram iguais. Né? Todos vinham da Auto Latina, ou seja, tinha um fornecedor de motor e que eram montados na Volks, eram montados na Fiat. Então você está montando, você não está construindo o motor. É a mesma coisa que acontece com as marcas de computadores. Né? O seu computador é Dell, mas o cérebro é AMD. O seu computador é HP, mas o cérebro é Intel. Né? Então, o que realmente determina o tipo de computador é o processador, porque dele varia todos os demais componentes, porque o encaixe é diferente, né? Então, são componentes diferentes, com encaixes diferentes. Então, você tem lá Intel ou AMD. Eu vou, para não ficar muito extenso, eu vou falar aqui tudo sobre se a gente tivesse escolhido, optado pela Intel. Qual que é as diferenças? De forma geral, né, não sendo fã, não dando, não querendo ser pegando por algum lado, né, optando por um lado, a gente considera que a Intel, a grande vantagem dela é desempenho, tá? E facilidade no mercado. É fácil você encontrar um Intel disponível no mercado. A desvantagem é o contrário do outro, tá? Tudo que eu falar de vantagem de um é a desvantagem do outro. Então, o processamento do AMD é bom, mas não é. Se a gente tivesse que pegar o top do Intel e o top do AMD, o computador mais fera da AMD, comparar com o mais fera da Intel, a gente optaria pela Intel. Mas e no meio termo? Né? Naquele computador que eu não preciso de um computador para a NASA. É um computador simplesmente para navegar na internet, acessar YouTube, os aplicativos da área médica, né? Para um consultório. Né? Consultório simples. Eu preciso de um computador top de linha, custa aí 7, 8 mil reais, só o processador, não preciso disso, né? Dificilmente você vai ter necessidade de um processador tão poderoso assim. Então eu vou para o meio termo, né? Para aqueles processadores medianos. Aí a briga é intensa. Né? Aí tem variedade para tudo. O desempenho talvez do AMD seja maior do que do Intel, dependendo do modelo que você escolhe. Então é uma bagunça, é o cripocó. Né? É muito complicado fazer a escolha realmente para computadores intermediários. Mas de forma geral, a gente assume que a Intel tem mais desempenho. Não quer dizer que a AMD não vai ter um desempenho bom. O desempenho é bom, mas o da Intel é espetacular. Essa que é a questão, tá? É uma coisa de outra realidade. Já a AMD, ela é boa. Pelo preço que ela oferece, para mim é o melhor custo-benefício. Só que como eu trabalho na área, né, eu preciso de uma coisa de desempenho. Eu preciso de desempenho realmente para comparar, para testar, para usar novos aplicativos, né? Então eu preciso de desempenho. Então por isso que eu prefiro mais a Intel. E a facilidade de achar esse processador no mercado. O AMD talvez tenha até lista de espera para você comprar esse processador. Então ele vai demorar um pouco mais. Mas o custo dele é muito baixo. É muito menor do que o da Intel. Tá? Então vamos supor que a gente estivesse escolhendo pela Intel. Então a gente teria ali de um computador padrão, ele teria um monitor, né, que é a tela
do computador, no mínimo 18, a que a gente chama aqui de. Aí tá naquele. É 18 ou 19 polegadas. Esse meio aqui. Ah, aí é 18,5. Não, é 19 polegadas, tá? É porque você não vai achar. A gente vende como de 19 polegadas, mas se a gente for medir, pegar a régua e medir a diagonal, né, interessante também isso. Como é que a gente fala que é 18, é 19, é 21 polegadas, 24 polegadas? É da diagonal. Você pega da parte baixa do seu celular aí, né? Você coloca ele deitado e mede a diagonal dele, da parte extrema da esquerda inferior até a direita superior. Ali tem de dar 18,5, 20,78 mais ou menos isso para 21, né? Então aí arredonda, né? Então eu falo que é 19 polegadas, mas se eu for medir a diagonal ele tem 18,5. O monitor LED, tá? A LCD, a melhor imagem, principalmente para a área de saúde, que você vai ter de se apegar a alguns detalhes da imagem que você estiver analisando. Então, o LED dá uma resolução, ele tem uma resolução ou uma iluminação melhor do que LCD, tá? Isso eu estou falando para desktop. Notebook vai ter algumas referências que são praticamente as mesmas, mas não necessariamente a gente usaria notebook num consultório, apesar de que você pode usar para uso pessoal, né, e usar no próprio consultório. Aí vai ser escolha sua, mas aí já é outra aplicação. Eu estou falando que é um computador que vai ficar para o escritório, não é seu. Não é computador para você usar no seu dia a dia, porque aí vai dar um problema. Para mim, em casa, eu tenho uma utilização. No escritório, no consultório, eu tenho outra aplicação. Então, são computadores diferentes. Nem em casa, tem gente que vai querer jogar, né? Tem gente que vai querer fazer live. Então, a aplicação, o computador vai ser diferente. Eu estou dando a situação de padrão, né? Um computador para o escritório, vai ficar no escritório. Então, seria essa situação, um desktop. Monitor LED, no mínimo 18 polegadas. Aí, quanto maior, melhor? Não. Um computador, uma tela muito grande, né? Ela começa a perder qualidade. Tá, você pega um monitor de uma televisão, dá pra gente ter a referência. Você pega uma televisão de 21 polegadas e vê a mesma imagem numa televisão de 42 polegadas, com o mesmo dot picture, né, a resolução e mesmo tipo de iluminação LED, tá? Você vai ver que a imagem do monitor de 21 polegadas é muito melhor do que a de 42 polegadas, porque apesar de ter as mesmas pontinhas, aquilo que eu já falei para vocês dos pixels, né? A distância entre pixels ela vai ser maior. Porque senão fica absurdamente caro um monitor, uma televisão de 42 polegadas. Como é que a gente consegue ter televisão de 42 polegadas hoje? Hoje 42 polegadas já é para o quarto, né? Tem gente que já tem aí 80 polegadas, 70 polegadas, 60 polegadas, 50 polegadas, né? Uma televisão de 42 polegadas ficaria, né, absurdamente cara, impossível de uma pessoa do comum ter acesso a uma tecnologia dessa, né? Porque ficaria absurdamente caro uma tela desse tipo. Então, por isso que quanto menor, melhor vai ser a aparência da imagem. Não quer dizer que a resolução vai ser melhor, porque ela é a mesma. Então, a quantidade de linhas e colunas vai ser a mesma, né? Dependendo do tamanho da tela. Só que a distância ela vai ser maior e aí perde qualidade. Então, eu considero aí 24 polegadas, de 19 polegadas a 24 polegadas é um bom tamanho para nossas aplicações, tá? O monitor, né? Monitor, não televisão. A gente pode usar a televisão também como monitor. Então, de forma geral, ele vai ter aí o VGA e o HDMI. Por que o VGA? Porque dependendo, você não precisa de ter uma placa de vídeo. E aí, se você não precisar da placa de vídeo, você
A conexão disponível no computador, na placa-mãe, vai ser a VGA, como padrão, tá? Essa qualquer placa-mãe que você pegar vai ter com certeza a VGA. Mas HDMI, nem todas as placas talvez vão ter HDMI, né? Apesar de que atualmente todas praticamente já virou um padrão HDMI, mas pode acontecer, né, de você ter o VGA. VGA é, para quem já viu um cabo VGA, ele é cheio de pontinhos, de pinos, tá? Então é aquele cabo cheio de pinozinhos, né? De monitores antigos. E o HDMI hoje, né, é difundido geral, todo mundo já deve conhecer isso daí. E vamos para o principal, o processador. Como padrão, não dá para a gente usar menos do que esse i3, tá? Os processadores da i3, da Intel, tá? Eles modernamente, os mais modernos, eles têm essa denominação de I, que significa Intel, tá? Então, I, aí começa do 3, aí você tem o outro número, que é o 5, tá? O 7, o 9, e aí eu não vou chegar nesse mérito porque a partir daí não é para consultório, tá? Então vamos focar aí. A gente vai ter da Intel i3, i5, i7. Eu acho que dá para parar por aí. i9 também já não é para aplicações básicas que a gente está. Tá? O que, que significa esse número na frente do i? O i a gente já sabe que é de Intel. O 3, o 5 e o 7 significa a quantidade de processadores que tem dentro desse processador. Olha que coisa maluca, né? Vamos chamar de CPU o cérebro, tá? O processador, o cérebro, tá? O CPU é como se fosse o lado esquerdo do cérebro e o lado direito do cérebro, ok? A gente sabe que o lado direito faz uma função, o lado esquerdo faz outra função no cérebro. Isso até eu sei, né? Que eu sou da área, sei disso. Então, o processador é o conjunto da obra, é o cérebro. Já a CPU seria a parte esquerda ou a parte direita. Agora vamos pensar que você divide ela ainda em frente e trás. Você tem esquerdo, direito, né, os lados, e tem atrás e na frente. Vamos supor que existiria essa situação, de você fazer um outro corte aqui no cérebro e ter essa situação de esquerdo para trás e para direita. Então, o i3 ele só tem lado esquerdo e lado direito, tá? Já o i5 ele tem atrás e à frente. O i7 você ainda fez mais um corte, metade atrás, à frente e ainda tem um miolo central aqui, tá? E aí cada parte do cérebro faz uma coisa diferente. Então, quanto mais números tem o processador, mais divisões tem o processador. Então, uma parte faz uma coisa, outra parte faz outra coisa. O que, que a gente vai ter aí? Multitarefa. Eu posso estar navegando na internet, eu posso estar assistindo um vídeo no YouTube, eu posso estar jogando, eu posso estar falando no chat. Então, eu estou fazendo várias tarefas ao mesmo tempo e o computador não trava. O computador tem o mesmo desempenho. Por quê? Na verdade, ele tem, o i3, ele tem dois processadores ao mesmo tempo. Né? É como se tivesse no próprio processador dois processadores. E aí um processador faz uma coisa, outro processador faz outra. Então, estão me perguntando aqui as gerações. É esse o próximo etapa que eu ia chegar. Né? Então, a primeira coisa é definir o fabricante. AMD, Intel. Beleza, acho que todo mundo entendeu isso. Já estão me perguntando as gerações. Outra coisa, se eu optar por Intel, eu vou ter lá os Is, né? Do nome do modelo de processador. Então você tem o i3, que na verdade são dois, né? Eu não tenho um processador só, eu tenho dois, lado direito e lado esquerdo. O i5, na verdade eu tenho quatro divisões, atrás e na frente. O i7, ele é dividido em 8, né? Ainda tem um miolo central aqui, vamos supor assim.
Então, são a quantidade de atividades ao mesmo tempo que ele consegue fazer agora. Vamos considerar como isso. Se você tem um i3, você vai conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo muito bem feitas. É como se tivesse dois computadores ao mesmo tempo. Um computador executando uma coisa, outro computador executando outro, tá? Funciona mais ou menos assim para a gente... É lógico, tem mais detalhamento nisso, mas não é o nosso objetivo, né? O que basta para a gente saber é que dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. O i5 dá para fazer quatro coisas ao mesmo tempo. O i7 dá para fazer oito coisas ao mesmo tempo. Será que você precisa fazer oito coisas ao mesmo tempo? Né? Aí já vem aquela questão, será que eu preciso do i7? Pode ser que o i3 para mim dê de bom tamanho. Ah, mas eu quero uma coisa para manter por mais tempo, né? O i5. Então, o i5, você tendo um i5, você está desperdiçando processamento, mas vai que com o passar do tempo você precisa desse poder de processamento. Então, é por garantia. Já o i7 são coisas muito mais, né? Talvez ele não se aplique à nossa necessidade. A gente então, escolheria aí o i3 e o i5. Beleza. Aí, se eu for lá na internet pesquisar, eu quero... Acho que vocês estão vendo aqui. Eu vou entrar no Google e vou consultar lá. Computador i3. O processador, né? Aí vai vir. De forma geral a gente vai escolher assim, né? Pro leigo ele vai escolher assim. Aí eu vou ver que, por exemplo, esse daqui, ó. Esse aqui é o computador mesmo. i3, 8 GB, SSD 240. Ó, parece um computador bom, é o i3 que eu quero. Ah, mas tem outro i3 aqui. Uai, e esse daqui? Uai, e esse daqui? Tem outro também, ó, i3-530. O que é isso? Né? Então, além do nome i3, a gente ainda vai ter alguns números aqui na frente. Por exemplo, 11... Deixa eu pegar os processadores, que aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Processador i3, tá? Aí no Google, aqui na parte de shopping, eu gosto mais de shopping, que aqui a gente já classifica por preço, e aí a gente já sabe do menor para o maior, quanto que está custando. Então isso aqui é o processador, né? E aí a gente sabe que disso daí deriva o computador, Dell, HP, etc. Então eu tenho lá, i3, aí tem um número aqui, ó, 2100, 2100. Uai, e o outro aqui, i3 370, i3 350M. Isso significa a geração desse computador, ou seja, a versão. É um i3, beleza, mas é um i3 de 1970? É um i3 de 2000? É um i3 de 2010? É um i3 de 2005? É um i3 moderno? Ou é um i3 muito antigo? Tá? Como é que a gente verifica isso? Então, as gerações do processador, seja ele i3 ou i5, sempre vai ter esse número aí. O número 2 significa que ele é um computador de segunda geração. Só para vocês terem uma ideia, a geração atual da Intel que vende, que está disponível para ser vendida, né, é a geração 11. A gente já está na 11ª geração do i3. E esse aqui é um processador de segunda geração. Olha o preço dele também, né? Eu peguei um museu, né? Porque eu classifiquei por ordem de preço. Vamos colocar preço decrescente, porque aí fica mais real, né? Olha lá. i3, esse aqui é o kit com 10, né? Também não dá, não expressa a realidade. Olha, esse daqui, ó, i3 9100, ou seja, de nona geração. Se a atual é a 11ª, então o i9 ele é de uma geração moderna, né? A gente pode considerar assim, de 9 para cima, uma boa geração, tá? Não adianta nem pesquisar para baixo, porque você não vai achar no mercado. Isso aqui é ponta de estoque, né? De onde? Casas Bahia, né? Isso aqui, Shoptime, essas casas aí, por exemplo, elas vendem ponta de estoque. É computador que já está há muito tempo ali, processador que já está há muito tempo, eles começam a fazer promoção para os computadores mais antigos. Então, de 9 para cima. 9 vai ser muito difícil você encontrar, porque vai ser só ponta de estoque, né?
Então é isso que é o principal da pesquisa para o computador, é definir o processador, definir Intel, beleza. Mas é Intel i3, i5 ou i7? Nem precisa de chegar em questão de 7. Vamos ficar aí só nos dois, i3 ou i5. I3 eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. I5, seis coisas, quatro coisas ao mesmo tempo, tá? Então vamos supor que a gente escolheu o i3, um básico. Aí vai ser a geração de 9 para cima. Então, se aparecer um 9 para cima, beleza. 10, 11, beleza. É lógico, quanto maior a geração, mais caro ele é. Maior o desempenho, aí não dá para definir isso, tá? Como é que a gente faz? Então, vamos supor, vamos comparar aqui, ó, um i3. Eu vou fechar aqui, tá? Só para a gente finalizar aqui, porque eu já estou vendo que meu tempo realmente já está esgotando. E isso daqui vai ser suficiente para vocês montarem a atividade dessa semana, tá? Então vamos fechar aqui. Porque o processador é o coração, é o principal. Se você, como a gente viu aqui, ó, fez a pesquisa, quero computador. Deixa eu manter essa tela aqui, deixa eu ir para fazer uma outra. Eu vou lá pesquisar. Computador i3. Aí eu vou no shopping e classifico por preço, né? Aí aparece aqui, i3, 10 e 100. Ó, isso aqui é bom. i3, mas não falou nada. Se não falou nada, é porque está escondendo a geração. Se está escondendo a geração, a gente já sabe, né? É a mesma coisa comprar um carro que não fala qual que é o motor. É 1.0, é 1.8. Se não falou, é porque alguma coisa suspeita tem. Ó, tá muito barato. Né? É por quê? Porque é 1.0. É a mesma coisa que acontece. Não falou só i3. i3. Interessante, bom, é. E 5, nossa, e 7. Olha só que pegadinha. Um i7 de segunda geração pode ser pior do que um i3 de última geração. Então depende da geração que você está pegando. Pode ser que um processador com mais processamento. Mas vamos supor que esse processamento, esses CPUs, né, são 8 CPUs. São 8 divisões. Mas essas 8 divisões são uma porcaria. Então ficou elas por elas, né? É preferível ter só duas divisões. Quer ver uma comparação maluca? Ó. O cérebro do Einstein e o meu cérebro. Meu cérebro é dividido em 8 partes. E o cérebro do Einstein é dividido em 2 partes. Qual que é o melhor cérebro? Você vai comparar o i3 ou o i7? Qual que é o melhor? O meu é o i7. O dele é um i3. Só que o dele é de última geração. Né? Geração até que não foi inventada ainda. Né? Um cérebro tão privilegiado que a gente nem está além do tempo dele. Então é a mesma comparação, né? É um i7, mas não quer dizer nada. i7 de que geração? É um i7 moderno ou um i7 lá do tempo da pedra, né? Da idade da pedra? Então eu tenho de verificar aqui esse número que vem na frente do i, tá? Então a gente faz assim, ó, eu estou na dúvida. E esse 530? Mas é 10,100, o outro é 10,200, o outro é 10,300, o outro é 9,100. Será que o 9 é tão ruim do que o 10? Né? Então a gente faz o seguinte. Primeira coisa que você faz, vê qual que é o computador que você tem. Você considera o seu computador bom? Então esse é o padrão que você vai ter para comprar um próximo computador. Você vem aqui, ó, no Windows, já não é em Windows ainda, né? Mas adiantando isso aqui um pouquinho, a gente vem em configurações. Aí vai em sistema. Aqui está gravado, depois vocês verem o vídeo com calma e ver onde que fica isso. Tá? Acompanha só pelo meu. Aí eu vou ver qual que é o meu processador. Meu processador é um i5 3330. Tá? O que significa esse 3 aqui? Que ele é de terceira geração. Vocês estão vendo aqui a situação, né? Mas esse é computador aqui pro pau mesmo, né? Para o batente. Então eu não vou colocar. Tá, mas enfim. É um i5, ou seja, tem 4 divisões de terceira geração. O que eu quero comprar é um i3
de 10ª geração. Será que esse i3 de 10ª geração é melhor do que o meu? O meu eu considero um computador muito bom, roda jogo em média qualidade, né? Eu não estou falando se é verdade ou não, tá? Só estou dando um exemplo. Vamos supor que você considere o seu computador atual muito bom. Então tá, é partir daí para cima que eu quero. Então o que você vai fazer? Você vai comparar. Ah, mas é muito difícil, eu vou ter de entrar lá na Intel para ficar comparando isso, eu não sei, eu não entendo muito bem dessas especificações, então você faz o quê? Foi criado um site muito interessante de comparação de processadores, e ele pontua, tá? Ele tem pontos para determinar se esse processador é bom ou ruim. Então a gente faz o seguinte, você pega o seu processador, anota lá, i5 3330, beleza. Entra no site, que é esse site aqui, ó. Eu vou deixar, tá gravando, então depois vocês não se preocupar qual que é o link não, tá? CPU benchmark.net. Benchmark significa comparação, tá? Então você desce aqui no menu e vai aqui, comparar. Aí vai ter essa tabelinha aqui, ó, essa busca aqui, vai te perguntar uma busca. Aí você digita o processador, i5, o seu atual, 3330. Aí vai aparecer vários. Aí você vem e escolhe o seu. Não é o S, né? Eu fui lá, vi, não é o S, é esse daqui. Beleza. E vou comparar com aquele que eu tô com a intenção de comprar. Então eu venho aqui, ó. Qual que era? Esse aqui, ó. i3 10100. Aí eu volto aqui e faço uma outra busca do processador que eu tô querendo adquirir. 10100. Esse aqui, tá? E aí clica em comparar. Aí vai aparecer o que o preço, várias especificações, né, dos processadores. Então eu escolhi aqui, ó, i3, i5 3330, i3 10100. Então tá aqui em colunas e especificações na linha, tá? Então vamos ao que interessa. Eu vou na pontuação. Olha só a diferença, né? 4.054 contra o dobro. Então olha só, o i5, o i3, ele é muito melhor do que o i5 que tem mais processadores. Apesar de ter mais processadores, o i3, os dois processadores que ele tem, é muito bom. São excelentes em comparação com os 4 processadores que esse i5 tem. Então é a analogia que eu fiz lá do Einstein e o meu cérebro, né? Apesar do meu cérebro ter muitas CPUs, mas essas CPUs que estão no cérebro são muito fraquinhas, né? Já o do Einstein, apesar de ser dividido só em duas, ele é espetacular, esses dois lados que ele tem, né? Então é essa situação. Então o i5 ou o i3 não quer dizer muita coisa. Aí eu vou comprar um computador, ó, o preço daquele notebook, daquele computador do i5 tá muito bom, tá muito melhor do que o i3, por que isso? Óbvio, porque o i5 ele tem um poder de processamento menor do que o i3, apesar de ter 2 CPUs só, né? Então eu venho aqui e olho essa classificação. Só que essa classificação ela é um pouco ilusória, enganosa, porque ela leva em consideração vários quesitos, inclusive o preço, tá? Então ela vai comparar o preço também, ó, o preço desse processador, $398. O preço do outro processador, $200. O i3 é mais moderno e é mais barato. O i5 é mais caro e é mais antigo e tem o menor desempenho, né? Então ele pontua isso também. E aí, se você comparar um processador muito antigo, o peso, essa pontuação pode estar enganada, porque ela está entrando também o preço, né? Que no preço aqui no caso não interessa, porque é um computador que nem está disponível mais para venda. Então isso aqui não deveria ser pontuado. Aí a gente vem e olha mais para baixo e vê isso daqui, ó. A marca aqui marca está traduzido, tá? Que na verdade é pontuação da CPU em relação a essas duas CPUs, né? Ou seja, a velocidade, o desempenho especificamente só do processador,
tá? Sem considerar geração, sem considerar preço, sem considerar marca, etc. A única coisa que interessa realmente para mim é o desempenho desses dois processadores, em termos de velocidade, rapidez, para agilizar os processos, né? Para realizar o cálculo. Então, olha o i5, olha a velocidade dele. Então, isso aqui realmente seria a velocidade. Olha o i3, a velocidade dele, muito maior. Quanto maior a linha, melhor o desempenho. Então, isso aqui prova para mim que é uma boa escolha. O i3 de 10ª geração é melhor do que o i5 de 3ª geração. E aí a gente vai fazendo essas comparações. Ah, eu não quero i3, eu quero i5. Então você vem aqui, pesquisa no Google i5 e vai aparecer os números. Ó, i3 de 9ª geração. Ó, tá o preço menor. Será que ele é melhor do que o i3 de 10ª geração? Né? Ou o desempenho é muito próximo, que não compensa o custo? Então, a partir daí, você vai fazer a questão do orçamento, da análise, né? Acabou a bateria do meu celular, então vai travar o vídeo aqui, tá, pessoal? Desculpa aí que acabou a bateria. Eu estou usando o celular para a câmera, e aí vai travar porque acabou a bateria. Mas a gente já está finalizando. O principal para todos os componentes seria basicamente isso, né? O que a gente apresentou aqui de computadores. O computador principal, o principal requisito, especificação que a gente tem de focar é no processador, porque ele é o componente principal. A partir dele que vão vir os demais componentes. A memória, tá? A memória hoje, o padrão, no mínimo 4 GB, não dá para pensar em outra quantidade de memória, porque aí vai ficar uma carroça. Não adianta ter um cérebro espetacular se você esquece toda hora do que você tem de fazer. Né? É basicamente isso. Uma memória mínima hoje para ter no i3 seria 4 GB, né? Mas se puder, 8 GB é melhor, tá? Mais do que 8 GB é desperdiçar dinheiro para as aplicações que a gente tem, que a gente está com foco, tá? Placa de vídeo não necessário. On-board significa que a própria placa-mãe ela já tem a placa de vídeo, ou seja, o conector já está. Quando você compra o processador, vai vir a placa-mãe, né? E você espeta o monitor na própria placa-mãe. Não precisa de uma placa de vídeo para as aplicações específicas. A gente tem, se um dia eu quiser melhorar mais ainda esse computador, aí você compra uma placa de vídeo, aí já é outra história, tá? Como a gente fez com o processador, também tem um site de comparação de placas de vídeo. Ok? Lá naquele próprio site tem lá comparação, você vai e escolhe placas de vídeo. Aí também você pode comparar. Essa placa de vídeo é melhor que a outra placa de vídeo? Impressora multifuncional de preferência, né? Hoje dificilmente a gente vai comprar só uma impressora específica, né? Apesar de ter aquela... acho que nem vende mais impressora dedicada, né? Muito difícil você encontrar uma situação dessa. A maioria é multifuncional, que escaneia, tira fotocópia, né, e imprime. Então por isso chama multifuncional, várias funções. O modem roteador, né, o que eu tenho que comentar aqui de modem, tem um link aqui para vocês compararem. Eu considero os melhores custo-benefício, tá? Os melhores roteadores aqui, Wi-Fi. Aí tem esse aqui foi montado na época que a gente não tinha megabit, né? Gigabit. O que é o gigabit? É a velocidade da conexão que você tem com a internet. Antigamente o plano máximo aqui era 80 mega, né? Hoje já tem planos de, acho que em Juiz de Fora eu vi plano de 400 mega. 400 mega. E aí o roteador padrão, aquele antigão que você tem na sua casa, não serve mais. Porque ele vai até, no máximo, 100 mega. Tá? Acima de 100 mega, ele não consegue mais retransmitir. Então, para ter uma conexão acima de 100 mega, eu preciso de um roteador compatível para esses 100 mega, o que a gente chama de gigabit. Então eu tenho que ver na especificação dele se ele é gigabit. E obviamente o preço é maior, né? Aqui também nesse site ele atualiza sempre, vai ter essa opção. Se eu tenho uma internet a menos de 100 mega, né, eu vou usar processador específico. Se eu tenho acima de 100 mega, eu preciso de usar o padrão gigabit. Isso aqui vai estar descrito lá nesse link aqui para vocês.
O switch nada mais é do que um T. É como se fosse aquele T de energia, né? Você tem 3 computadores, 5 computadores no consultório. E o roteador, geralmente, ele só tem 4 portas para conectar nos computadores. Então, você poderia ter, no máximo, 4 computadores. Tá? Se eu tiver um quinto, o que, que eu vou ter de fazer? Eu vou ter de conectar, né, fazer um T ali, né, como se eu estivesse fazendo um T de energia. Você tem 4 televisão, o T só tem 3, então você tem que ligar um T no outro T. É mais ou menos isso, né? Você liga na porta do roteador principal um outro roteador. Ou, em vez de você fazer isso, você tem o tal do switch. O switch nada mais é do que um T. Ele não tem Wi-Fi, tá? Pelo menos os mais normais, não. Existe o switch com Wi-Fi. Aí, na verdade, já é roteador. Mas aí tem uma configuração muito mais complicada. O switch não. Você espetou, já está configurado. Não tem preocupação em configurar roteador, tá? Então, ele é muito mais fácil ele é mais prático para se utilizar do que um outro roteador. Você tem a opção de comprar um segundo roteador, e aí ele vai ligando o roteador no outro roteador, no outro roteador, dependendo da quantidade de computadores que você tiver. O switch não. O switch você vai ligando e não precisa de configurar. Você já tá conectado, já está funcionando. Só que ele não tem Wi-Fi, né? Então, no que caso, tem 3 andares. Se eu quiser ligar switch, eu posso até ligar os desktops, mas não vou ter acesso de celular, né? Vai ficar 2 andares sem acesso a celular. Então, aí depende da sua aplicação do consultório. Numa clínica, né? Aí precisa de uma estrutura diferenciada. Só switch talvez não resolva, né? Aí você vai precisar de ter roteadores, porque talvez você queira ter acesso também de celular. Talvez não queira. Aí o switch se aplica muito bem nessa situação. O VoIP, né? Que é a conexão, ligação telefônica pela internet. Hoje a ligação de internet está tão barata, né? Que dificilmente alguma empresa pensa ainda em tecnologia voz sobre IP. Isso significa VoIP, né? Voice, que é em inglês, sobre o IP, protocolo IP, que é de internet. Mas hoje muito pouco se ouve falar sobre VoIP, porque é tão barata a tecnologia que a gente tem. Hoje a gente está conectado à internet direto, né? E o WhatsApp praticamente substituiu essa situação de VoIP. O WhatsApp, você tem a conta empresarial, né? Que ela praticamente faz a função do VoIP, né? Do PBX, né? PABX era para telefone analógico, né? Agora o PBX é você fazer extensões de telefones, né? Mais ou menos isso. Cada telefone tem o seu número. Então, o próprio WhatsApp da conta empresarial, ele já tem essa disponibilidade, particularidade. Então, praticamente não se ouve mais falar sobre VoIP. E o no-break, né? Isso aqui era para uma empresa, o no-break é crucial, é fundamental você ter o no-break. Já em casa, dificilmente a gente pensa em no-break. O que é o no-break? É uma bateria, né? Como se fosse uma bateria de carro, que você conecta o aparelho ali e se tiver uma queda de energia, você não sofre, você tem tempo para desligar o computador e não salvar os arquivos e desligar o computador de forma correta. Porque se não tiver o no-break, acabou a energia, acabou tudo, né? Você perdeu o que você estava fazendo. Num Word, ele tem o recurso de processador de texto, por exemplo, tem o recurso de salvamento automático. Mas em aplicações para a área de saúde, nem todas as aplicações têm esse salvamento automático. Então, se você tiver naquele momento e caiu a energia, perdeu tudo, vai ter que fazer de novo. Aí é complicado. Talvez você está no meio da consulta, cai a energia e aí o paciente você não vai ter o paciente ali disponível na hora que a energia voltar. Talvez aconteça isso. Com o no-break, dá para você finalizar o procedimento, né? Salvar e resolver o problema. Então, o no-break talvez mais importante que o computador, né? Não necessariamente, uma coisa complementa a outra, né? É indiscutível a necessidade de ter no-break. E aí a especificação, eu estou comentando aqui, vai depender do KVA, né? Vai ser quanto mais
o KVA, maior é a capacidade dele armazenar energia, né? Mais tempo você vai ter para salvar o documento. Óbvio, quanto mais tempo, mais caro ele é, né? Então vai depender do tempo que você precisa para terminar o procedimento. Ok? Aqui tem a bibliografia complementar que vocês podem acessar, tá? No meio do conteúdo também tem os links que remetem a conteúdos complementares. E aí a gente finaliza. Obrigado pela paciência de vocês, pela atenção. Desculpe aí esse problema aí do link. Então, a partir de agora, esse é o link que a gente vai usar, tá? Vou mandar por e-mail para vocês, para não precisar de ficar permitindo todo momento eu